Olá pessoal, eu sou André Rodrigues, estou aqui em São Paulo com a Malena Contreira, ela que é analista junguiana, psicoterapeuta junguiana, doutora também. Ela vai falar rapidinho sobre a formação dela, para que vocês conheçam melhor. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre mitologia. É uma mini entrevista para que vocês possam saborear um pouquinho do conhecimento dela, tá bom? Tudo bom, Malena? Tudo bem. Tudo jóia. Fala um pouquinho rapidinho sobre sobre a sua titularidade, coisa rápida. Tá. Eu sou terapeuta junguiana, não sou psicóloga, sou terapeuta junguiana e sou doutora em comunicação e semiótica e sempre investigando e me especializando no tema da mitologia e do imaginário, nas teorias do imaginário, na questão do simbólico, né? Uhum. Sempre foi minha paixão, meu objeto de estudo. Sou astróloga também, trabalho com astrologia a partir de um olhar junguiano também, né? E sou professora universitária, pesquisadora já há muitos anos. Atualmente sou professora do programa de pós-graduação em comunicação da Unip, aqui em São Paulo. E foi. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre mito e mitologia. O que é mito e o que é mitologia, Malena? Olha, a definição clássica de mito, né, oficial, é que o mito é a narrativa. Mito é uma narrativa. É preciso que se entenda que a palavra mito implica o quê? Uma narrativa, mas não é uma narrativa qualquer. É uma narrativa arcaica. É uma narrativa arcaica que tem sua origem exatamente num momento histórico em que o homem passa a desenvolver e adquirir a consciência. É importante que se entenda que o pensamento mítico, pensar de uma forma mítica, né, o que se entende como pensamento mítico, foi a primeira forma de pensamento de fato que nós temos. E está ligado a um momento histórico de surgimento da consciência, que os antropólogos, especialmente Edgar Morin, situa ali no Paleolítico, no Neolítico, com as primeiras representações simbólicas ligadas à sepultura, depois às pinturas rupestres e tal. E o pensamento mítico, ele é a maneira como o homem, cognitivamente, mentalmente, organizava o que sabia, o que estava descobrindo, tornando-se consciente sobre o mundo, sobre as suas percepções internas e externas, de alguma forma, né? Percepções externas e motivações internas, melhor dizendo. E essa forma de organização do pensamento é o pensamento mítico, que dá origem a narrativas que procuram organizar as grandes questões que mobilizavam o homem de maneira visceral, né? Organizar as grandes questões em histórias para que ele conseguisse pensar essas questões de alguma maneira, né? E conseguisse aprender a realidade. É uma forma de construção de uma realidade imaginária que o ajuda a viver e o transforma naquilo que nós somos hoje. Porque nós estamos longe de ser apenas sapiens, né? O Edgar Morin vai dizer que nós somos demens, somos mentais, somos seres constituídos pela cultura, pelo nosso universo imaginário, pelo universo do nosso pensamento, da nossa capacidade de não sermos só biológicos, seres biológicos, mas temos a dimensão espiritual, né? A dimensão cultural. Então, o pensamento mítico, ele é essa primeira forma de pensamento. E o mito são essas narrativas que se originam desses momentos históricos, desse começo da consciência até, vamos dizer ali, a antiguidade, né? E que organizam as grandes questões da humanidade. Então, ligada aos fenômenos naturais, como é o caso de Poseidon como deus do mar, a Grande Mãe, todo o ciclo mítico mais arcaico da Grande Mãe, que eram as experiências da Terra, as experiências do homem ligado diretamente à natureza, quando a gente vivia num mundo com uma percepção de mundo que era o que a gente chama de encantado, né? Tudo tinha vida, tudo era de alguma forma o corpo dos deuses, né? A natureza toda era o corpo dos deuses. Então você vai ter essas narrativas sendo elaboradas para organizar o pensamento e a relação simbólica do homem, criar essa relação simbólica do homem com o mundo, né? Com o seu mundo, com as pessoas, consigo mesmo, com a sua própria natureza, com a sua mortalidade, com tudo isso.
Por isso o mito, ele gira, ele é construído a partir de grandes questões ontológicas. Não são só questões individuais, questões particulares. A gente utiliza a palavra mito numa outra acepção hoje, que é uma acepção midiática, né? Falar, Michael Jackson é um mito, a Marilyn Monroe é um mito. Isso é uma outra acepção da palavra, da mesma palavra, que não quer dizer exatamente isso, está longe disso. Eu escrevi, inclusive, um texto uma vez fazendo uma diferenciação sobre essas acepções de quando a gente fala de um mito da mídia e do que é um mito a partir da mitologia mesmo, das origens arcaicas, né? Eu gosto muito de uma frase que Joseph Campbell fala, que eu acho maravilhosa, em que ele fala que mitologia é a religião dos outros, né? Porque quando é a sua mitologia e você acredita nela piamente, ela é a religião, né? Quando é uma religião do outro no que você não acredita nela, você chama de mitologia. Então não há exatamente uma diferença muito demarcada entre mitologia e religião. As grandes religiões têm os seus mitos fundadores, de alguma maneira, né? Que deixam de ser mitos e se tornam textos sagrados de fé, a partir da fé, a partir de você acreditar piamente naquilo como factual. Muito embora até as religiões, até a religião católica, até o Papa esses dias falou assim, gente, temos que entender Adão e Eva como uma metáfora. Né? Atualmente está se relativizando, né, um pouco essa interpretação literal das religiões fundadoras, dos mitos fundadores. Os estudiosos mesmo das religiões sabem que os mitos são metáforas, né? São grandes metáforas, são grandes construções metafóricas do pensamento humano, simbólicas, e não devem ser interpretadas como algo literal, algo factual. Não importa frente ao mito a factualidade dele, né? Se ele, como importa para o texto jornalístico, não importa isso para o mito. O que importa é a capacidade metafórica de revelar, né, dimensões da alma humana. Porque foi para representar essas dimensões da alma humana que ele foi criado há milhares de anos atrás. Alguns milhares, não muitos, né? Milhares de anos atrás. Nesse sentido, Malena, a gente entra na próxima questão que eu ia perguntar, que é qual é a importância do mito, e aí da própria mitologia, para nós hoje, né, que vivemos nesse meio solar, né, onde... Você perguntou para a pessoa errada ou para a pessoa certa. Porque eu não consigo pensar como seria a minha vida se eu não tivesse os mitos, né? Porque o mito ajuda enormemente a relação com o pensamento mítico e com as narrativas míticas. Enormemente você aprender a realidade, você digerir, você tentar... É uma porta de entrada no universo simbólico. E é uma porta de entrada e um instrumento maravilhoso de compreensão da realidade, de compreensão mais profunda da realidade, de uma leitura mais complexa da realidade, né? E de, sobretudo, chamar para a sua vida uma dimensão encantada da vida, uma vida mais prenha de sentido, entendeu? De significado, em que as coisas não são um script de um filme mal escrito, um filme de quinta categoria, né? Mas eles trazem um estatuto de sentido, uma grandiosidade da alma, né? Trazem uma grandiosidade da alma. As grandes narrativas míticas te conferem um sentimento de estar participando de uma grandiosidade cósmica, sabe? Você se sente cúmplice de um enredo cósmico que faz sentido, né? E eu acho que a grande contribuição do mito é esse. É o autoconhecimento, é você, não só o autoconhecimento, que é a primeira coisa, eu acho, mas o conhecimento do mundo também, dos outros. Por exemplo, como astróloga, né, as narrativas astrológicas, os mitos astrológicos, ajudam você normalmente a entender a complexidade da alma humana, as diferenças, as diversas naturezas humanas, e os diversos momentos em que um ser humano atravessa. E isso dá um exercício de alteridade maravilhoso, né? Eu acho que ele torna 3 grandes contribuições centrais, eu acho, 4, né? O autoconhecimento, exercita para a alteridade, confere complexidade aos fenômenos, né? E gera
devolve um certo encantamento, um sentido mais profundo à vida. Eu acho que essa contribuição, ela já, né, ela é indispensável para mim. Malena, a gente normalmente se pensa, quando se fala mitologia, se pensa em, né, nos gregos, nos romanos, ou nos nórdicos, como é que o pessoal pode ter essa concepção da mitologia e até dos mitos de uma maneira não são lá os greco-romanos, ou são lá os nórdicos? Ficou no passado, Ficou no passado. Porque se a gente está falando de poder usar isso hoje, claro, como é que fica isso? O que uma questão antiga teria a ver com a gente hoje? Essa é uma pergunta muito comum. Na verdade, não é tão antiga. Primeiro, é preciso entender como é que funciona um pouquinho a lei da cultura, né? A cultura se move pela lei da cumulatividade. Aquele homem do Paleolítico ainda está vivíssimo em todos nós. É como são camadas de uma cebola, né? As camadas se sobrepõem, mas a camada que está ali no subterrâneo, inconsciente, elas podem, em qualquer momento, as placas tectônicas da psique individual ou coletiva podem se movimentar e aquilo volta e rompe como uma tsunami, como um terremoto, ou irrompe simplesmente como um chafariz, né? Mas irrompe em qualquer momento. Então, primeiro, o que passou, não passou. Esse apagamento sistemático da história é um traço moderno e é um crime moderno, né? Essa destruição do passado, ou a ideia de que o passado foi superado. O passado nos constitui. A gente entende claramente isso quando a gente fala que aquilo que você foi na vida na infância, de alguma forma, está vivo em você naquilo que você é, te constitui. E algumas coisas podem voltar, e você pode voltar para lá, o movimento de regressão da psique te leva para lá também em alguns momentos, claramente. Então, o que passou está no que somos, de alguma maneira. Nos constitui. E eles são extremamente atuais em relação a isso, nesse sentido, né? Eu faço justamente trabalho com essas análises muito também culturais e conjunturais, e é impressionante, né, como a gente consegue ver os fenômenos, os mitos eclodindo, os arquétipos mitológicos eclodindo em alguns fenômenos. Ajuda muitíssimo a entender o que acontece no universo midiático. Eu tenho livros sobre isso. Ajuda muito a entender o que acontece na cultura, nos fenômenos sociais, nos fenômenos políticos. Os mitos, eles são reeditados, eles são reatualizados. A palavra ritual significa reatual. Eles são reatualizados pela vida contemporânea o tempo todo. Né? Quem conhece esses mitos consegue identificar alguns padrões, reconhecer quando eles estão se manifestando esses padrões no cotidiano. Né? Então eu acho que ele confere, ele ajuda a entender, né, as camadas ocultas da alma humana e do coletivo, da sociedade. Né? Ajuda a entender muito melhor. E o que foi, né? Não passou, né? Nós ainda somos isso. Bacana. Você tem alguma dica para o pessoal, para que eles possam se atualizar sobre mitos e mitologia? Olha, eu acho assim, a mitologia ela é universal. A gente tem mitologia iorubá, né, da cultura africana. A gente tem mitologia indígena, a gente tem mitologia greco-romana, que para nós é muito significativa porque nós somos latinos. Nossa língua e nossa colonização europeia nos faz ter uma relação psíquica muito forte com a mitologia greco-romana. Né? Mas é claro que se você vem de uma família de negros e você tem uma fé como candomblé, a mitologia iorubá vai te dizer muito mais, né, proximamente. Então depende também da tua grade cultural, da tua família cultural. Mas de alguma forma também os mitos universais se conversam. Né? Na mitologia comparada você percebe padrões de repetição, padrões de analogias muito universais também. O próprio Joseph Campbell trabalhou com um que ele chamou de monomito, que aparecia em todas as culturas, que era o mito do herói, né? O monomito do herói e tal. Então você encontra a mitologia que você gosta mais, né? Que tem mais afinidade com você. Leia, né? Na mitologia greco-romana a gente tem grandes livros, grandes autores. Aqui no Brasil a obra traduzida todinha do Joseph Campbell está aí. Eu aconselho o Joseph Campbell porque ele tem uma escrita e tem vídeos, tem entrevistas gravadas. O Poder do Mito é o grande clássico dele, que é fácil, né? É palatável, é cheio de imagens. Então, para quem está entrando em contato, primeiramente, uma porta de entrada fácil, que não é erudita, uma porta de entrada mais tranquila.
A gente tem o Mircea Eliade, que é um historiador das religiões, que trabalha com esse universo mítico. Toda a obra dele também traduzida aqui no Brasil, maravilhosa, né? A gente tem o Junito de Souza Brandão, que é um grande mitólogo da mitologia grega, que é referência, que é português, mas viveu no Brasil, trabalhou, publicou os 3 grandes livros de mitologia grega dele aqui no Brasil, tem mais alguns outros livros dele, que são grandes referências mundiais sobre mitologia grega, e que faz uma análise junguiana dos mitos. Maravilhoso, né? O trabalho do Junito de Souza Brandão. Eu tive a sorte, a bênção de ser aluna dele, né? Na década de 80 ainda, assim, que eu já estava já parando de dar os cursos dele. Então, tem muita coisa bonita, né? Tem muita coisa bonita. Procure autores que têm um trabalho de pesquisa mais sério, né? Procure mais autores acadêmicos, mesmo que você não seja um acadêmico. Busque um pouco os autores que são aceitos nas universidades e tal, dentro dos cursos de História das Religiões, dos cursos de Psicologia, de Imaginário, teorias do Imaginário, porque são autores mais consagrados, né? Você tem uma lista enorme, né? A questão do sagrado com Rudolf Otto, a questão do sagrado e violência com René Girard, antropólogos, historiadores da religião, mitólogos que trabalham com isso. Eu falei aqui de alguns, mas eu acho que a bibliografia do Campion, a bibliografia do Eliade, a bibliografia dos livros do Gilbert Durand, todos esses são referências de autores sérios que você pode procurar o tema que você gosta mais, aquelas narrativas mitológicas de uma cultura que te fascina mais. Então tem gente que é fascinada pela mitologia céltica, né? Procure um bom livro, né? Um livro sério de mitologia céltica. Não fique só naquela coisa meio do almanaque, porque nessa popularização muita coisa se perde a complexidade, se transforma o arquétipo em estereótipo. Né? Esse é o risco que a gente deve evitar. Eu queria agradecer pela essa mini entrevista muito bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.